Moisés, ele tinha razão quando ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, queridos, se a presença do Senhor não estiver na sua vida, fica aí, chore. Enquanto você não sentir a presença dele, continue. Porque sem a presença do Senhor, irmãos, são simplesmente como árvores ocas que só servem para ser queimadas no fogo. Aleluia. Mas se a presença do Senhor estiver na sua vida, a Bíblia diz que você vai dar fruto. As suas raízes vão se estender no ribeiro. Aleluia. E vai saciar a sua sede, e vai florir, e vai dar fruto. E a sua vida não vai ser mais igual como era, mas ela vai ser diferente, porque ela vai ser uma vida frutífera na presença do Senhor. Glória a Jesus. Isso é o que faz a presença do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, fazer oração, encerrando essa parte. E já quero passar para o nosso irmão superintendente da Escola Bíblica Dominical. Amém? Pai eterno e poderoso, obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder, pelas tuas maravilhas. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, Senhor, nesta manhã, com nossos joelhos dobrados, conversando com o Senhor. Deus, continua com as tuas mãos estendidas nesse trabalho que se segue. Senhor, derrama a tua graça, continua com a tua presença, a tua glória, Senhor. Aleluia, trabalhando nos corações. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão se preparando para chegar até aqui. Traga o Senhor em paz. Guarde para as tuas mãos potentes e poderosas. E que o Senhor, meu Deus, continue abençoando esta obra, Pai. É o que eu te peço. No nome de Jesus, que vive para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, irmão Jessé, por favor, dá um pouquinho de retorno para mim, que eu sou igual o Sandro, não, eu falo, mas meus irmãos, dá para você dar um pouquinho mais, Jessé? Obrigado, filho, obrigado. Meus irmãos, eu quero ver se acha aí, está pequenininho ainda. Ajuda o Kaique aí, pessoal. O Kaique não pode sair daqui. O Kaique não pode sair daqui. Aí, melhorou. Já estou quebrando tudo. Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial para nós Obrigado, Jesus. Para nós da Escola Bíblica Dominical, porque encerramos um trimestre e hoje estamos começando o outro. E nesse trabalho especial, com a ajuda da nossa irmã Kelly e da nossa irmã Cássia, nós estamos trazendo o autor da revista, e ontem nós conversamos bastante. Está tudo certo. Isso é bênção. Isso é bênção. Sabe por quê? Porque muitas dúvidas que aparecem na sala e às vezes você fica querendo questionar. Hoje você pode fazer sua perguntinha aí e entregar para ele. Nós vamos fazer uma seleção, tá? Porque às vezes ele ensina, igual estava lá na Dinamarca, ele ensina e você faz a mesma pergunta que ele já falou. Isso não é bom, né? Se ele já falou, para que eu vou perguntar? Eu já entendi. Ou então você não estava prestando atenção. Então a gente vai deixar bem claro que tem um grupo de 3 irmãos que ele vai estar selecionando a tua pergunta, porque se ele já falou durante a ministração, nós vamos perder tempo com ele falando mais sobre isso. Mas é gratificante para nós ter a presença do pastor aqui, né? E eu quero avisar para os irmãos que nós vamos fazer uma aula aqui, uma aula única, tratar os assuntos dos jovens, né? E também tratar o assunto dos irmãos e irmãs, que são os adultos, né? Os 2 professores já estão ali falando, para de falar para dar um pouquinho mais de tempo para mim. Então eles estarão fazendo essa aula única. Acabando essa aula única, meus irmãos, entendam, nós vamos tomar um café. Mais ou menos umas 20 para as 10, nós vamos parar para tomar um café. Tomando esse café,
A gente vem, entra de novo, porque eu quero 10 horas estar iniciando a palestra com o irmão. Para meio-dia, quando ele encerrar, o almoço já esteja pronto e a gente almoça a pé para nossas casas com a barriguinha cheia já. Ó, hein, Eliseu? Que bênção! E você não vai pagar nada por isso. Sabe o que você vai pagar? Na hora de tirar uma oferta, você vai nos ajudar na sua oferta. Acabou. É tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E a gente está muito feliz por isso. Porque a obra do Senhor está sempre permanecendo. E eu já chorei muito, Eliseu, ali de joelho. Agradecer. Tem tanta gente trabalhando aí no entorno, irmãos. Os obreiros, a irmã da cantina. E está uma bênção. Só para a gente comemorar bem. Não sai daqui não, que eu vou louvar o Senhor também. Vem aqui, já está indo dormir, por quê? Abram as suas harpas. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 107. Né, irmã Célia? Essas irmãs têm que trabalhar todo mundo. Achou, né? Que todo mundo tem que ter. Se não tem, eu dou o meu para fazer. Que você é. Né, irmã Célia? Se esquecer de um, eu dou o meu. Pode pegar o meu, apaga o nome e coloca o nome da pessoa aqui. Comigo não tem essa, não. Né? Hino de número 107, meus irmãos. Meus irmãos, nós deixamos 2 bancos aqui, ó, para os pastores, tá? Nós temos um espaço para 300 irmãos sentados aqui dentro. 300, eu contei ontem. Se acabar, a gente coloca banco em tudo quanto é lugar aqui, ó. Põe no púlpito, né, pastor? A gente põe em tudo quanto é lugar, não se preocupe. Tá bom? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus.
gostaria de estar chamando o nosso professor dos jovens, o nosso amado e querido irmão Anderson, para ele estar ministrando os 20 minutos. Ó, eu vou puxar o paletó, como ensinava o meu pastor. Eu vou puxar o paletó se passar, para a gente ter o tempo suficiente para o nosso irmão, tá bom? Então, meus amados irmãos, ele estará ministrando o assunto do dia e logo em seguida estará entrando o nosso irmão Alisson, que é o segundo superintendente da nossa EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. 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 Isso, meus irmãos, vamos acordar. Domingo de manhã não tem coisa melhor do que estar na escola bíblica dominical. Eu me sinto honrado pelo convite de estar aqui. Aqui na escola bíblica dominical nós temos a sala dos adolescentes e dos jovens. Nós tratamos o mesmo assunto nas duas salas e tem sido uma bênção a escola bíblica dominical aqui em Vila Barros. E hoje nós vamos falar aí um assunto muito pertinente aos nossos dias, principalmente para os nossos jovens. Principalmente para os nossos jovens e para toda a igreja que tem alguma dúvida em relação a esse assunto. Então, nossa revista esse trimestre vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Já podemos projetar aí, Kaique, por favor? Então nós vamos falar um pouquinho nesse trimestre sobre o Espírito Santo. E nós vamos, o autor aqui é muito rico no conteúdo que tem. É um assunto que nós já falamos algumas vezes para os jovens sobre o Espírito Santo. Mas é importante nós ressaltarmos a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós precisamos conhecê-lo para que nós possamos ter intimidade, estarmos próximos com Ele e conviver com Ele. Então o autor ele é muito rico em nos trazer essa mensagem nesse trimestre. Eu vou falar em poucos minutos, é o resumo de tudo, mas tem que ser um resumo que seja plausível e compreensível a todos nós, para que nós venhamos sair daqui mais interessados em buscar aprender mais sobre o Espírito Santo durante todo esse trimestre. Eu só estou esperando ele projetar. O texto de referência que nós vamos usar, como está escrito aqui na lição, vai ser o livro de João, capítulo de número 16, a partir do versículo 7 até o versículo 14, tá? Então nós vamos estar esse texto como base de referência para nós estarmos aí vendo o que Deus tem a nos falar. O que eu quero ressaltar para os irmãos, os convidados que aqui estarão, é que essa manhã foi preparado com todo carinho para que todos vocês venham a sair daqui mais fortalecidos e conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. O irmão Maurílio, que é o nosso superintendente, tem um trabalho muito forte aqui em Vila Barros, para que nós possamos ter cada vez mais jovens fortalecidos pelas palavras e irmãos também fortalecidos pela palavra de Deus. Então todos nós que estamos aqui na escola dominical, todas as manhãs, saímos daqui com cada vez mais um conteúdo para aprendermos sobre a palavra de Deus. Bom, já está projetando aqui atrás de mim, né, que eu estou vendo, pela TV que está atrás aí dos irmãos, nós temos aí o tema da nossa lição, que é o Espírito Santo presente em todo o tempo. Então esse é o assunto que nós vamos estar tratando nessa manhã. E aí nós já vamos logo para o primeiro e o segundo slide, por favor. Nós vamos aí falando sobre conhecendo o Espírito Santo, que é o tema da lição de hoje, tá? Baseado, que nem eu falei com os irmãos, no livro de João, capítulo de número 16, a partir do versículo 7 e 14. Próximo. Aí nós vamos aí, irmãos, já ver o nosso versículo do dia. O que diz a palavra de Deus? Eu vou dizer no 3, todos leem junto aí, sentado mesmo. 1, 2, 3. O que diz aí? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará
participação de todos na leitura da palavra, para que todos venham a conhecer. E aí nós vamos para a verdade aplicada. O que diz a verdade aplicada? Todos leem juntos. O Espírito Santo é o integrante da Trindade com atributos divinos, características pessoais marcantes. Então nós já entramos aí na verdade aplicada, dizendo: o Espírito Santo é o integrante da Trindade com atributos divinos e características pessoais marcantes. Então nós já fazemos um ponto de atenção na nossa lição de hoje. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a sua participação na Trindade, né? Já ouvimos tantas vezes falar sobre Trindade, e a revista vai já nos trazer um pouquinho mais de conhecimento a respeito da Trindade. E aí, meus irmãos, dando sequência, logo na introdução da revista, nós vamos ver um tema muito conhecido aí para os irmãos que estudam, os irmãos que buscam conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Nós temos aí um termo usado que é pneumatologia. Pneumatologia. Os irmãos que nunca ouviram falar nesse termo, nós já colocamos aí logo a princípio um significado. Pneuma significa vento e espírito, e logia, estudo. Então nós estamos falando de pneumatologia, que é o estudo do espírito, que muitas vezes aparece na Bíblia também como vento. Então o autor já deixa bem claro que nesse tema nós vamos ouvir essas palavras, que às vezes parece tão difícil a nós falarmos, mas é importante aos irmãos já anotarem, que nós vamos falar sobre o Espírito e o estudo dele, para nós entendermos. E o outro tema que logo nós falamos na introdução dessa revista é paraclectologia. Parece até um trava-língua. Paraclectologia. E o que significa isso? Significa que é o estudo da doutrina acerca de pessoas, acerca da pessoa do Espírito Santo, a sua função como consolador. Então nós logo na introdução podemos entender que nesse trimestre nós vamos aprender sobre o Espírito Santo. Ele muitas vezes aparece como vento, como espírito, como um ato de força que muitas pessoas colocam, mas erroneamente. O Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo ele não é um vento só que se passa. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade de Deus em nossas vidas. Então nós já temos que tirar esse tipo de pensamento. Muitas vezes nós vamos ouvir em outras religiões, em outras denominações, que o Espírito Santo é a força, né? A força ativa de Deus. Eu já ouvi muitas vezes esse termo. E isso está errado. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo não é essa força. O Espírito Santo não é algo tão assim insignificante quanto as pessoas querem colocar. Mas o Espírito Santo é uma pessoa dentro da Trindade de Deus. E nós vamos ver os seus atributos, a qual a revista vai nos falando. Tá bom? Dando sequência. No primeiro capítulo aqui, nós vamos ver que quem é o Espírito Santo. Aí o autor vai logo dizer bem assim, num resumo: o Espírito Santo é a parte integrante da Trindade, porém com personalidade distinta e separação de Deus Pai, portanto uma pessoa. Então quando nós pensamos no Espírito Santo, nós temos que colocar em mente que o Espírito Santo é um integrante. Ele é uma pessoa dentro dos atributos que nós falamos de Deus. Quando falamos de Deus, falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo é importante na movimentação das nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É através do Espírito Santo que move o coração da gente para que nós possamos estar aqui. E aí ele continua dizendo assim: sabemos que o Espírito Santo não é um mero poder, não é um mero poder, como pensam, mas sim uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma parte que é importantíssima dentro da Trindade. E aí eu queria ver aqui com os irmãos o livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro
Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus, quando vai embora, Jesus deixa esta lição para todos nós. Jesus diz: eis que eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que nós pudéssemos dar continuidade àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então é importante nós lembrarmos que, como diz aqui na palavra de Deus, em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós muitas vezes temos tantos livros de história, de contos que nós lemos por aí, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque o Espírito Santo, ele move a palavra no nosso interior, para que nós venhamos sentir a sua santa e poderosa presença. É o Espírito Santo que nos convence do erro e do pecado. É através do Espírito Santo, que nós vamos ver aqui, que esse movimento acontece na vida do homem. Sem o Espírito Santo, nós não poderíamos estar aqui nesta manhã. É através do Espírito Santo que ele nos convence do ato pecaminoso e nós nos afastamos do mal para estarmos diante da presença de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado. Então, se nós queremos estar próximos de Deus, nós precisamos cada vez mais conhecer o Espírito Santo. Qual é a sua função? O que o Espírito Santo faz em nossas vidas para que nós possamos estar aqui dia a dia na presença de Deus? E aí o autor continua dizendo assim, ó. Jesus fala no texto de João 14, 26, no livro de João 15, 16, dizendo que tem um tema que a gente usa aqui que se chama etimologia. Quando nós falamos de etimologia, nós estamos falando aí do estudo que trata da formação das palavras, como eu havia dito para os irmãos. Nós falamos de etimologia e nós estamos falando justamente disso, que é o que se trata da origem da formação da palavra. Quando nós pensamos na palavra escrita, uma palavra escrita sem a presença do Espírito Santo, nada ia acontecer em nossas vidas. A palavra se torna viva e eficaz pela movimentação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí o autor continua dizendo aqui, no tópico de número 1, ele vai dizendo assim: dito isto, percebemos que o Espírito Santo não é uma influência, e sim uma pessoa, portanto precisa ser respeitado e reverenciado, ouvido. Muitas vezes a gente não dá importância para o Espírito Santo da forma como a qual ele trabalha em nossas vidas. E a gente precisa valorizar o Espírito Santo em nossas vidas. A gente precisa estar próximo do Espírito Santo. E como eu fico próximo do Espírito Santo? Conhecendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, estando e vivendo a palavra de Deus. É assim que eu vou conhecendo, é assim que eu vou me aproximando. Irmãos, o Espírito Santo não é uma encarnação na pessoa, que a pessoa começa a falar em línguas, a pessoa se incorpora, não é nada disso. Muitas pessoas têm esse mito. O Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade, que quando chega próximo da gente, ele move, ele trabalha no nosso coração, e a gente sente uma presença tão maravilhosa. É por isso que nós devemos respeitá-lo e estar diante da presença dele. E aí, para resumir o tópico 1, porque tem que ser bem resumido a lição de hoje, nós vamos ver que o Espírito Santo tem alguns atributos. Em Efésios 4:30 vai dizer que o Espírito Santo é movido por sentimentos. Aí quando nós vamos para Romanos 8:26, ele intercede por nós. Quando nós vamos para 1 Coríntios 12:11, vai dizer que ele possui vontade própria. E quando nós vamos para João 14:26, fala do Espírito Santo nos ensinando.
E quando fala sobre Apocalipse 2:7, vai falar no Espírito Santo falando com a gente. Então a Bíblia nos dá várias referências e vários textos falando do Espírito Santo e a sua movimentação em nossas vidas. Então é importante conhecermos o Espírito Santo para estarmos na sua santa e gloriosa presença. Efésios 4:30: e não esqueçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Romanos 8:26: e da mesma maneira também o Espírito ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Quantas vezes ouvimos falar disso? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a coisa maravilhosa. E depois nós vamos ver em 1 Coríntios 12:11: mas um só é o mesmo. O mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo faz conforme a sua vontade em nossas vidas. E nós vamos ver em Romanos 8:27: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo tem a sua movimentação para as nossas vidas. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas de uma forma especial. Indo para o capítulo 2, nós vamos ver aqui falando sobre um tema muito interessante, que é o Espírito Santo na Trindade. Quando nós falamos do Espírito Santo na Trindade, pelas Escrituras somos convictos da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que consistem a Trindade. Os três cooperam unidos com o mesmo propósito. Então, quando nós vamos ver aqui na Trindade, não há distinção do que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há atrito, não há conflito. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um com os seus atributos, fazendo aquilo que lhe apraz. Mas nenhum ultrapassa o poder do outro, há conflito, há brigas, não há. Porque Deus é único. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de Jesus. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus Pai. Então não há conflito quando falamos do Espírito Santo. E aí o autor dá continuidade aí falando assim: os atributos do Espírito Santo. Vale salientar que não existe três deuses, só há um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Só há um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Não há outro Deus. Então não há deuses, não há três pessoas, três deuses. Há um único Deus com seus atributos dentro da Trindade. E aí ele continua dizendo assim, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nós vemos que desde o início da criação, o Espírito Santo estava presente. Lá no livro de Gênesis, quando nós falamos, nós já vemos a movimentação do Espírito Santo na vida de todos nós que estamos aqui. Desde o início, o Espírito Santo está presente. Aí no livro de João 3,5 vai falar assim: Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se nós queremos entrar no reino de Deus, nós temos que nascer de novo.
Nós temos que deixar o velho homem para trás, termos um compromisso com Cristo, aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para tirar aquilo que não agrada a Deus, deixar que o Espírito Santo, através do sentimento ao qual Ele tem para com cada um de nós, Ele mova as nossas vidas, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa adoração em adoração ao nome de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que nos aproxima de Deus, para que nós venhamos ter esse momento tão gostoso e tão marcante em nossas vidas. É o Espírito Santo que vai estar presente em todos os momentos. E aí nós vamos ver aqui alguns atributos, aqui onde vai falar que o Espírito Santo é criativo, como a gente viu aí no início de Gênesis capítulo 1, versículo 2. No livro de João 3, do 5 ao 8, nós vamos ver que ele age na regeneração do homem. O que seria de nós sem o Espírito Santo? O que seria do homem sem o Espírito Santo? Como nós poderíamos estar vivos? Como poderíamos dizer que somos adoradores? Como poderíamos dizer que somos filhos de Deus, selados, e nós vamos morar no céu, se não há a movimentação e o agir do Espírito Santo em nossas vidas? O Espírito Santo age com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes vai nos faltar as palavras, como o autor vai dizer aqui. Muitas vezes vai faltar a argumentação, aquele elo que nós temos de fazer a nossa oração ali naquele momento. Muitas vezes a dor pode até sufocar essa sua fala na hora. Mas o que você e eu devemos lembrar é que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo trabalha em prol das nossas vidas. E às vezes, muitas das vezes, as lágrimas a qual eu e você derramamos, o Espírito Santo está ali colhendo e sabendo trabalhar em nossas vidas. Coisa boa é termos o Espírito Santo conosco. Coisa boa é vivermos isso. E por que nós temos que falar isso para os jovens? Porque muitas vezes parece loucura para muitos. Como nós podemos falar isso para jovens na geração de hoje, século 21? Jovens que são antenados, jovens que estão por dentro de tudo que está acontecendo, jovens que têm vários argumentos, vários questionamentos, e nós temos que falar sobre o Espírito Santo na sua vida. Como chegarmos nos jovens e dizer: olha, jovem, você precisa entender que Deus tem algumas atribuições para a sua vida e tem alguns chamados. Como você vai dizer para o jovem: olha, busque os melhores dons, porque Deus tem para dar para a sua vida? Como nós fazemos para o jovem dizer: você tem que acreditar no poder do Espírito Santo sobre a sua vida? Muitas vezes parece loucura, bate palma, pula, chora, grita, fala em mistério, profetiza, mas como isso tudo acontece? Que loucura é essa? Muitos podem pensar. Mas quem está próximo do Espírito Santo vai conhecer esta verdadeira alegria em sua vida, esse mover de Deus em sua vida. Isso é muito importante para todos os jovens. E aí, dando continuidade, porque meu tempo está acabando e é muito assunto, para resumirmos em 20 minutos, aí o autor vai falar aí sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Consiste o Deus triuno, porém cada um desenvolve uma obra específica. Quando nós falamos do Deus triuno, como a lição vai nos falar, está escrito aqui atrás de mim, pelas Escrituras somos convictos da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que constituem a Trindade, o Deus triuno. Como eu volto a repetir, é importante ressaltar aqui para todos os jovens principalmente, porque os irmãos mais velhos às vezes muito mais conhecem, mas Deus tem os seus atributos dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um com suas funções distintas para trabalhar em nossas vidas.
E aí, continuando aqui no tópico 3, vai falar o propósito do Espírito Santo. E aí ele vai dizer assim, o autor: o Espírito Santo tem um papel preponderante, assim como todas as demais pessoas que compõem a Trindade, tanto na criação do Antigo Testamento, quanto na Nova Aliança e na era da igreja de hoje. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele tem um papel preponderante na história. O Espírito Santo no Antigo Testamento havia a manifestação dele através dos elementos, né? A gente vê muitas falas falar de vento, né? De fogo, né? Que não consumia, um vento que assoprava. E aí nós vamos para o Novo Testamento e a gente vai ver que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, que o Espírito Santo trabalha em prol da palavra em nossos corações. Então nós vemos a distinção do Espírito Santo em nossas vidas, a forma como ele trabalhava no passado e a forma que ele trabalha hoje, nos dias de hoje. Quando Jesus vai embora, o Espírito Santo tem uma importância gigantesca nas nossas vidas, de fazer com que esse movimento de Cristo em nós venha a ser vivo e eficaz. E aí ele continua dizendo assim: a expressão convencer traz a ideia de mostrar a alguém seu próprio erro. Assim sendo, o Espírito Santo age na mente do homem, mostrando a ele que está perdido e que precisa do Salvador. Somente através da ação do Espírito Santo é que o homem reconhece o seu pecado e assim se arrepende e entrega a sua vida a Deus. Quando nós estamos aqui no domingo, muitas vezes, com os nossos convidados, e nós ouvimos aqui louvores sendo ministrados, quando nós ouvimos aqui uma palavra sendo dita por um testemunho, quando nós ouvimos aqui a palavra de Deus ao final do culto, e depois nós vemos aquela movimentação aqui no corpo de Cristo, e aí aquele visitante que está lá no fundo não começa a entender nada, mas aí algo diferente começa a acontecer no seu interior. Ele começa a chorar sem saber por que está chorando, ele começa a sentir uma presença a qual ele não sentia antes, ele começa a sentir aquele vazio que às vezes ele chegou aqui com um peso tão grande sendo tirado das suas costas. Ele começa a se sentir leve diante da presença de Deus aqui nesse movimento que o corpo de Cristo está fazendo. E ele vai, o que ele faz? Alguém para Jesus. Aí ele não resiste. E aí ele levanta suas mãos e vem aqui à frente e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. É o mover do Espírito Santo no nosso meio, que trabalha em tanto da sua vida, quanto na vida daquele que está lá sentado, às vezes que não tem mais esperança. Aí o Espírito Santo vem, olha, e traz a resposta. Aí o Espírito Santo vai, trabalha e convence ele do erro, do pecado, e ele vem, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E aí aquela vida desgraçada que as pessoas diziam já não ia ter mais jeito, o Espírito Santo faz outra história, e o homem que é convencido do seu pecado, do seu erro, e uma nova vida começa a nascer. E a Bíblia diz que quando ele se arrepende, o seu nome é escrito no livro da vida, e ele tem uma nova oportunidade de estar com Deus. Tão é importante a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Dê lugar, gente. Deixa Deus agir na tua vida. O Espírito Santo é um movimento nas nossas vidas, no corpo de Cristo. Nós não podemos ser aqueles crentes durões que não quer dar lugar, que não quer obedecer à voz do Espírito, que não quer mais fazer aquilo que Deus está mandando. Muitas vezes, lá no começo da nossa fé, no nosso primeiro amor, nós pedimos dons. Nós pedimos na presença de Deus: ah, Deus, eu queria fazer tal coisa. Ah, Deus, se o Senhor me desse, eu falaria em línguas. Ah, Deus, se o Senhor me desse o dom de profecia, eu profetizaria na igreja. Ah, Deus, se o Senhor me desse o dom da palavra, eu pregaria. E aí muitas vezes nós queremos enterrar o talento.
esqueceu daquilo que Deus nos deu. E aquilo que Deus te deu e me deu, nós devemos usufruir para que o reino de Deus cresça. E quem faz essa multiplicação é o Espírito Santo no seu mover em nossas vidas. Tem coisas que não dependem de você nem de mim. Esqueça isso. E faça o ide de Jesus. E obedeça a voz do Espírito que fala com você. Bom é sermos obedientes. Bom é obedecermos. Não é assim? Do que nós pagamos. Então, o estar na presença de Deus, como mostra no tópico 3, vai falar justamente sobre isso. Do propósito do Espírito Santo de nos convencer. Convencer o homem do seu erro e do seu pecado e de estar mais próximo da presença de Deus. E aí ele dá continuidade dizendo assim. Aponta duas situações, duas maneiras pelas quais o Espírito Santo ministra na vida do homem. A primeira é que o Espírito Santo comunica conosco através da paternidade e como um filho de adoção do Pai, como diz em Romanos 8,16. O Espírito Santo gera em nós a convicção de sermos filhos de Deus dentro da nova aliança. É o Espírito Santo que nos dá a certeza de sermos salvos. É o Espírito Santo que nos dá a certeza que nós vamos sair deste mundo terrestre e vamos estar na presença de Deus. É Ele que nos dá essa certeza. É Ele que nos dá essa convicção em nossos corações. Se você tem dúvida, então você busque mais estar próximo da presença do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo de Deus na sua vida para que Ele possa cada dia mais te ensinar. Parece muitas vezes um absurdo, irmãos, mas eu já falei para os jovens da minha sala. Quando uma vez eu ouvi dizer que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, eu fui muito sincero com Deus no início da minha fé e falei: não te amo. Não te amo dessa forma, não. Amo minha mãe, né? Que eu estou vendo aqui, cuida de mim, né? Cuida da minha família. Mas eu falei assim: mas se a tua palavra diz que há um amor tão grande assim, me ensina a te conhecer mais. E quando eu falei aquilo, irmãos, parece que houve uma reviravolta na minha vida. E aí eu comecei a ler, a buscar, a vir na igreja, a buscar, na igreja, nas visitas. E aí, quando a gente é crente de início, né, a gente vai para todo lugar. É missão, é visita, é oração de intercessão, é o ciclo de oração. E aí eu ia buscando. E aí aquela palavra que eu disse lá no meu passado: olha, Deus, eu não te amo dessa maneira, mudou totalmente. E aí hoje eu digo: olha, Jesus, eu te amo de tal maneira que eu não sei te descrever o teu amor e o amor que eu sinto por ti. Ainda que o Senhor não me quisesse mais, Jesus, eu já não tenho mais força de voltar atrás. Então é o Espírito Santo que vai nos aproximando de Deus e vai nos dando cada vez mais a convicção de que nós estamos salvos e que nós vamos sair desse reino e para uma outra situação conjunto com Cristo. E para concluir, meus irmãos, coloca a conclusão aí para mim, meu irmão, aí em cima. Para nós concluirmos, que o meu tempo já estourou. Somente através do Espírito Santo é que seremos capazes de vencer o mundo com suas paixões e concupiscência. Podemos repetir todos juntos, bem forte para Jesus no 3. 1, 2, 3. Somente através do Espírito Santo é que seremos capazes de vencer o mundo com as suas paixões e concupiscências. Pronto, esse aí foi um treino, né? Agora nós vamos falar mais uma vez, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá. Somente através do Espírito Santo é que seremos capazes de vencer o mundo com
Santo é que nós vamos vencer. Amém? Que Deus nos abençoe. É um resumo, mas eu convido a todos a virem na escola dominical, que a gente tem mais de 1 hora para falarmos aí. Deus abençoe. Aplauda Jesus nessa manhã por sua vida. Estamos todos aqui dentro da presença de Deus. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Anderson. Eu gostaria que o irmão proprietário do Fiesta, FEU 2E03, compareça ao local, por favor, que está na frente da casa de um rapaz que ele quer entrar e acabou de chegar. Então, Fiesta vermelho. Fiesta vermelho. Não é daqui. Não é daqui. Fiesta vermelho. Não é daqui. Irmão Alisson. Vem aqui, irmão Alisson. Vamos atrasar 10 minutos. Vem cá. Paz do Senhor a todos, muito bom dia. Vou tentar ser bem breve, para que nós possamos continuar a realização do evento de forma satisfatória. O título da lição dos adultos de hoje é o Sermão da Montanha e a sua essência. Esse é o título da lição, o Sermão da Montanha e a sua essência. O texto áureo diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Qual é o contexto desse versículo? Já que nós estamos estudando lá em Mateus, durante esse trimestre, e o texto áureo da primeira lição em Deuteronômio. O contexto é: Deus está retirando Moisés da frente do povo e vai colocar Josué. Nesse momento, ele fala algumas coisas para Moisés e para Josué, e ele fala: esse povo vai me trair, esse povo não vai me obedecer, esse povo vai me trair, vai me trocar, eles vão entrar na terra prometida, eles vão comer, vão se fartar, vão engordar, e depois que isso acontecer, eles vão me abandonar, vão virar as costas para mim e eu vou ficar irado. Então escreve um cântico, para que esse cântico seja a minha testemunha de que esse povo me desobedeceu. E esse versículo que nós lemos aqui no texto áureo é a testemunha, é o primeiro verso desse cântico que Moisés escreveu porque Deus mandou. Inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então ele continua mostrando para o povo que o povo desobedeceria. E aí Jesus ensina também no Sermão da Montanha. A verdade aplicada diz: o Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. O Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Os objetivos da lição são ensinar acerca do Sermão do Monte. O segundo, destacar a conduta cristã e o combate à falsa moralidade. E o terceiro, mostrar a natureza inversa do reino de Deus. Os textos de referência se encontram em Mateus capítulo 5. Vou ler rapidamente. Capítulo 5, versículo do 1 até o versículo 8. Diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse é o texto de referência. O tópico 1 é o caráter do sermão, o tópico 1, conhecendo o Sermão da Montanha. O subtópico, o 1.1,
o caráter do sermão. Nesse tópico, a gente precisa estabelecer alguns ensinamentos. O primeiro, estabelecer os valores do reino que são contrários aos valores do mundo. Esse é o primeiro objetivo do tópico 1. Mostrar para a gente que os valores que o Senhor Jesus Cristo ensina e que nós devemos seguir são diferentes dos valores que o mundo ensina. Então, se nós resolvermos seguir aquilo que Jesus está falando para a gente seguir, nós vamos nos desviar do que o mundo está falando para que nós temos que fazer. Jesus ele vai passar visões acerca de coisas do nosso cotidiano que nós devemos agir de uma forma que o mundo não age e que são formas difíceis de serem feitas, são coisas difíceis de serem feitas. A segunda parte do tópico 1, do caráter do sermão, Jesus apresenta aqui a forma de viver de quem se diz cristão. Então, se eu sou cristão, ou seja, seguidor de Cristo, eu preciso obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. E um terceiro ponto, no conteúdo deste ensino, vemos Jesus esclarecendo e revelando diversos pontos das Escrituras para os quais os judeus não tinham atentado ou percebido. E aí nós podemos perceber isso através de alguns versículos, né? Jesus ensina coisas que já estavam na palavra, mas os judeus não tinham atentado ou percebido. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Como a gente pode perceber isso? Porque Jesus dizia, olha, os antigos falam assim, aqueles que te ensinaram falam assim, eu porém vos digo. Então ele reinterpreta aquilo que ele está dizendo. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar, não é matar, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto, não é matar, quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento, estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar tolo, não é matar, quem chamar tolo, estará sujeito ao inferno. Jesus está falando, os antigos falavam que se você matar, você está sujeito a julgamento. Eu estou dizendo, se você se irar sem motivo, se você insultar o seu irmão, se você chamar de tolo, você já está sujeito a julgamento. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna adúltera. Aquele que casar com ela também será adúltero. Mateus capítulo 5, versículos 33 e 34. Também ouvistes o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Então Jesus continua explanando a ideia de juramento. O conteúdo do sermão, tópico 1.2. O Sermão do Monte aborda questões importantíssimas acerca do amor ao próximo, a oração, ao jejum e a conduta cristã. Subsídio do professor. A pessoa é atraída ao mesmo tempo que se vê acuada. Isso é um comentário que tem nas revistas dos professores. A pessoa é atraída ao ensinamento de Jesus ao mesmo tempo que se vê acuada pelo caráter do seu conteúdo. Por quê? Porque Jesus está chamando as pessoas para coisas que são difíceis de cumprir por causa dos ensinamentos que nós temos, porque vivemos no mundo. Nós somos influenciados pelo mundo, pelo caráter das pessoas do mundo, e Jesus está vindo com um ensinamento diferente. Por exemplo, Jesus diz para não resistir a quem é mau, não resistir aos malvados. Jesus diz, ame os inimigos. Ame os inimigos. E ele completa, se você amar só os seus amigos, se você amar só aqueles que te amam, vocês não são melhores do que os publicanos. E os publicanos eram as pessoas rejeitadas, eram considerados apóstatas da fé em Deus. Eles eram considerados traidores pelo povo judeu, porque eles trabalhavam para os romanos que oprimiam o povo judeu.
Então Jesus está dizendo, se você não amar os inimigos, não é os amigos, vocês não são melhores do que eles, porque eles também amam os amigos, eles também amam as pessoas que amam a eles. Jesus diz para não julgar, Jesus diz para se tornar perfeito como o Pai é perfeito. Olha o que Jesus está pedindo, sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Entrar pela porta estreita que conduz à vida, caminhar dentro de preceitos que levam ao céu, e isso é muito difícil. Eu não sei o que vocês pensam a respeito do que é ser cristão, eu considero muito difícil. Eu não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que é muito difícil. Você precisa sim ter auxílio do Espírito Santo, como já foi falado essa manhã, porque é muito difícil ser cristão, mas nós precisamos ser cristãos, nós precisamos obedecer isso. Entrem pela porta estreita que conduz à vida, não revide diante de um insulto. Jesus está falando, se você for insultado, se derem na sua face, dê a outra face. Se chamarem você para caminhar uma milha, caminhe mais milhas com ele. Arranque o olho da tua mão, arranque o olho ou corte a mão direita para não escandalizar. Jesus está pedindo isso. Olha, se o seu olho está vendo coisa que não é bom para você, é melhor você arrancar o seu olho. É figurado, viu, irmãos? Não arranca o olho não, tá? É figurado. Jesus fala para você se ofertar com a mão direita, é bom que a mão esquerda não veja. Jesus, ele está falando para nós que nos preocupamos tanto com o amanhã, não nos preocuparmos com o amanhã. E isso é muito difícil. Como é que você tem um problema que você sabe que vai chegar amanhã e Jesus está falando para você não se preocupar com ele? Você se preocupa com ele. Esses ensinamentos esclarecem acerca da justiça de Deus e como ele deseja que os seus seguidores se comportem nesse mundo. O local do sermão. Cristo pregou esse sermão, que foi uma explicação da lei sobre uma montanha. Mas observe a diferença. Quando a lei foi dada, o Senhor desceu sobre a montanha. Deus desceu sobre a montanha para dar a lei ao povo. Agora o Senhor subiu. Naquela ocasião ele falou com trovões e relâmpagos. Agora, no sermão da montanha, Jesus fala com voz suave. Naquela ocasião, quando o Senhor deu a lei, quando Deus deu a lei, recomendou-se às pessoas que ficassem à distância. E agora, elas são convidadas a se aproximar. O que Jesus está ensinando não combina com o mundo. O que Jesus está ensinando não combina com os padrões que o mundo quer que nós sigamos. Jesus foi rejeitado no mundo. Jesus não foi aceito no mundo. Jesus foi aceito em cima. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele morreu porque foi rejeitado no mundo, mas foi aceito em cima. Nós, se resolvermos seguir os padrões que o Senhor Jesus Cristo está deixando, nós vamos sim ser rejeitados pelo mundo. Se você falar para alguém lá fora, aqui eu já percebi alguns sorrisos, mas se você falar para alguém lá fora, olha, se alguém me insultar, eu não vou insultar de volta, ela vai achar estranho. Se alguém tentar me derrubar, eu não vou tentar derrubar de volta, ela vai achar estranho. Se você falar, aquela pessoa está falando mal de mim, aquela pessoa está se comportando como meu inimigo, aquela pessoa quer que eu caia, mas eu não quero isso para ela, eu a amo, eu quero que ela seja abençoada, eu quero que ela mude a conduta dela. Se você falar isso lá fora, se você não desejar o mal para quem te deseja o mal, se você não quiser pagar na mesma moeda, você vai ser rejeitado. E como é que as pessoas rejeitam? Pisando em você, manipulando você, querendo manipular você. Elas humilham você por causa de preceitos que o Senhor Jesus Cristo ensinou, mas Jesus também foi rejeitado. Seu ensinamento vai ser rejeitado pelo que está no mundo e não quer vir para Cristo, porque o ensinamento de Cristo foi rejeitado pelo mundo também, e você replica a Cristo. O tópico 2, o sermão em relação à vida prática.
Quando Jesus nos transmite os ensinamentos do Sermão do Monte, ele nos convida à justiça do reino de Deus, ao mesmo tempo em que rejeita a falsa moralidade e a hipocrisia farisaica. O Senhor Jesus denunciou a hipocrisia nas sinagogas e nas ruas. Assim, o Sermão do Monte é um chamado à justiça e uma rejeição à prática farisaica da lei. E quem eram os fariseus? Hoje a gente entende fariseu como uma piadinha, né? Você vai brincar com alguém, ô seu fariseu. Enfim, é uma piadinha. Mas naquele tempo os fariseus eles eram os mestres, as pessoas que ensinavam a palavra de Deus que estava escrita, as pessoas que ensinavam a lei de Deus que estava escrita, as pessoas que interpretavam a lei de Deus que estava escrita e ensinavam as outras pessoas que estavam ali para aprender. Os escribas faziam a mesma coisa. Eles tinham bastante conhecimento porque eles tinham que replicar a palavra, eles tinham que escrever a palavra, então eles tinham muito conhecimento. Só que os fariseus, eles ensinavam a palavra, mas eles não cumpriam a palavra. Eles criavam doutrinas que colocavam muita carga no corpo das pessoas que aprendiam com eles, mas eles mesmos não praticavam. Então Jesus está denunciando a hipocrisia farisaica. Vocês mostram uma face de quem é bom, mas na verdade vocês são ruins. Jesus uma vez disse aos fariseus: as meretrizes e os publicanos vão entrar antes de vocês no reino de Deus. Jesus denunciava a hipocrisia daqueles que ensinavam a palavra, mas não praticavam a palavra. A conduta dos cidadãos do reino, tópico 2.1. Ensinou as qualidades fundamentais do caráter. Jesus ensinou as qualidades fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem viver uma conduta diferente, tanto daqueles que estão ao seu redor, o mundo que está ao redor da igreja, ao redor dos cristãos, quanto do crente nominal, aquele crente que se diz crente, mas não pratica o que está escrito na palavra, não segue os ensinamentos de Jesus. Levítico capítulo 18, versículos 3 e 4. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Lembra que no textual eu falei que Deuteronômio é o primeiro verso, aquele versículo é o primeiro verso de um cântico que Deus falou para Moisés escrever, porque ele sabia que o povo ia desobedecer. Aqui Deus está mandando obedecer. Levítico, em Deuteronômio Deus está falando, eles vão me desobedecer, eles não vão obedecer. Então Jesus está denunciando justamente isso. Deus profetizou que o povo ia desobedecer, e Jesus, ele vem e reinterpreta a lei para o povo, fala: é assim que eu quero que vocês se comportem. E nesse primeiro verso do cântico que nós lemos no texto áureo, é o cumprimento que está acontecendo na época que Jesus está pregando sobre a face da terra. Mateus capítulo 6, versículo 5. Os crentes que se dizem crentes e não cumprem a palavra. Jesus está falando sobre hipocrisia. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, como é que a gente deve fazer então? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Olha que legal. Os fariseus, quando oravam, eles queriam recompensa. Nós, quando oramos, queremos recompensa. Jesus não está escondendo isso, mas ele diz: aqueles que oram, e não é só sobre oração, o versículo é sobre oração, mas aqueles que oram, aqueles que pregam. Jesus vai falar ao longo do sermão sobre vários assuntos. Aqueles que fazem o bem, aqueles que de alguma forma fazem as coisas para ser reconhecido pelos homens, esses já receberam uma recompensa. Para o cristão, aquele que resolve seguir a Cristo, Jesus vai falar: faz em secreto.
Para o cristão, Jesus vai falar, ajude em secreto. Para o cristão, Jesus vai falar, chame a atenção somente de Deus. Se você jejuar, não fica com cara feia de quem está jejuando. Não fica com cara de quem está batido, não. Vai lá, lava o rosto, se arruma, para que só Deus saiba que você está jejuando. E Ele vai te recompensar. Por quê? Porque os hipócritas, eles jejuam, mostram que estão jejuando através de um falso abatimento. Estou jejuando, irmão. Já recebeu a recompensa, porque ele está me recompensando. Poxa, o Alisson jejua. Nossa, o Alisson, em nome de Deus, já está me recompensando. E Deus está vendo que no meu coração eu estou assim, porque eu quero chamar a atenção de quem está do meu lado. Então eu já recebi a recompensa, chamei a atenção. Mas Jesus está dizendo, não, chame a atenção de Deus, ore em secreto, jejue em secreto, ajude em secreto. Por quê? Porque dessa forma Deus vai te recompensar. O crente deve ser diferente não apenas do mundo, mas também do sistema religioso, comparado aqui pelo ensinamento e vida dos fariseus no tempo de Jesus. O Sermão do Monte lança luz à verdade divina e denuncia o falso conceito de justiça ensinado pelos fariseus e mestres da época de Jesus. Tópico 2.2 já deu. Irmãos, eu vou pular para a conclusão, tá bom? Que está escrito assim: o Sermão da Montanha nos ensina que ainda existem muitas outras bênçãos nos esperando para dar boas-vindas. Acima de tudo, elas apontam para aquele que encarna cada uma de suas letras. O que essa conclusão está dizendo? Que seguir a Jesus, ser um seguidor de Jesus, não é para que nós chamemos a atenção do mundo. Não é para que nós sejamos aqui no mundo exaltados pelos que estão no mundo, aplaudidos pelos que estão no mundo. Se você replicar alguma coisa da palavra de Deus que vai contra aquilo que o mundo ensina, muito provavelmente você vai ser rejeitado. Muito provavelmente você vai ser não quisto pelas pessoas do mundo. Nós tivemos recentemente, eu não estou muito por dentro do assunto, mas recentemente eu ouvi falar que a Bruna Carla, é isso, né? A Bruna Carla, ela falou que não cantaria, falou para um amigo que não cantaria no casamento dele, porque seria um casamento homoafetivo. E ela falou, não canto, porque eu sigo padrões cristãos. E os irmãos sabem o que foi feito com ela. Os irmãos sabem o que foi feito com ela na rede social, quem acompanha. Ela foi, falaram muito mal dela. Falaram muito mal dela, rejeitaram ela. E na igreja? Na igreja não. Na igreja ela foi aceita. Na igreja as palavras dela foram replicadas. Na igreja o ensinamento dela a respeito de como ela deve se comportar foi ensinado. Porque de acordo com a palavra é o certo. Então se vocês seguirem a palavra, o mundo te rejeita. Mas Deus te aceita. Jesus foi aceito lá em cima porque foi rejeitado aqui embaixo. Nós não somos de baixo, nós somos de cima. Se nós seguirmos, nós seremos aceitos lá em cima e seremos rejeitados aqui embaixo. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor a todos. Pastor Vitor Gadeiros, pastores, Deus abençoe a todos que aqui estão. Eu fiquei próximo dele porque está ali a mãe e o pai deles não congregam com a gente. Ele é um menino muito bom e os pais estão ali só, meu filho. Mas Jesus é bom, né? O pastor já chegou no aeroporto, o pastor William Barros. O nosso rapaz vai fazer o translado, já está lá, já está trazendo ele, mas por isso que eu estou querendo antecipar, para nós darmos bastante tempo para a palavra, que é muito importante. Então o que nós vamos fazer agora, irmãos? O cafezão já está tudo pronto. Então os irmãos vão fazer assim, ó, vai ali, os irmãos vão saindo, tomem um café. Quando for umas 10h05 mais ou menos, eu vou anunciar para vocês, aí vocês entram. Aí o crente é bastante comportadinho, né? Vai lá, pega, sai, senta nas cadeirinhas, para não ficar tumulto lá na frente.
Tem para todo mundo. Nós fizemos café para 300 pessoas e almoço para 300 pessoas. Então está tudo dentro daquilo. Daquilo que Deus ordenou. Eu já chorei muito, mas já está tudo certo. Já chorei muito, olha. Preocupação é tremenda, né, pastor? Quem faz evento sempre treme. Mas eu dobrei meu joelho. Obrigado, Jesus. Está tudo pago. Está tudo certo. Sabe o que eu quero de você depois? Ajuda o programa da oferta, porque eu tenho que ajudar o irmão que está vindo Rio. Ele não comprou nada, viu, irmãos? Pagamos o hotel, pagamos a sua viagem, o avião, está tudo certo. Mas a gente precisa ajudar ele também. Ele é itinerante, mas quem trabalha na obra sofre. Mas tem uma equipe aqui top, né, Josa? Que fizeram esse trabalho, está maravilhoso. Os irmãos vão fazer o seguinte, ó, querem sair, vão saindo, tomem seu café, sente-se nas mesas. Aí quando for às 10h05, 10h10, eu peço para os irmãos entrar, tá certo assim? Então que Deus abençoe, vá lá tomar um cafezinho, tem com leite, tem chocolate, tem suco, tem... Pode ir lá também, pastor. O senhor vai lá, quiser sem açúcar, pede sem açúcar, a gente não tem problema. Tá bom, meus irmãos? Organizados, pegou, saiam, para que não fique tumultuado, viu? Saiam para que não fique tumultuado, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tua
Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, queridos, se a presença do Senhor não estiver na sua vida, fica aí, chore. Enquanto você não sentir a presença dele, continue. Porque sem a presença do Senhor, irmãos, são simplesmente como árvores ocas que só servem para ser queimadas no fogo. Aleluia. Mas se a presença do Senhor estiver na sua vida, a Bíblia diz que você vai dar fruto. As suas raízes ela vai se estender no ribeiro. Aleluia. E vai saciar a sua sede, e vai florir, e vai dar fruto. E a sua vida não vai ser mais igual como era, mas ela vai ser diferente, porque ela vai ser uma vida frutífera na presença do Senhor. Glória a Jesus. Isso é o que faz a presença do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, fazer oração, encerrando essa parte. E já quero passar para o nosso